Olá, eu sou o Guilherme e nesse vídeo eu vou explicar assim o básico sobre o 3D Max, tá? Porque muita gente tem me perguntado algumas coisas assim bem básicas, tá? E como eu falei que ia postar alguns tutoriais bem mais avançados sobre animação de personagem, modelagem de personagem e tudo mais, seria interessante para que todo mundo conseguisse acompanhar esses tutoriais mais avançados, todo mundo manjar pelo menos assim o básico, souber manusear bem o software, beleza? Então eu resolvi postar uma série de tutoriais assim bem básica primeiro, tá? E assim que a galera estiver acompanhando legal isso aqui, eu vou postar alguns mais avançados, até uns assim super avançados assim que são de modelagem de personagem, de animações bem complexas e tudo mais, tá? Então vamos começar aqui pela apresentação aqui do software. Isso aqui é o 3D Max. Eu estou usando a versão 2011 do 3D Studio Max, tá? Eu tenho a versão 2014 aqui, eu baixei a versão 2015 que saiu aí acho que mês passado, tudo mais, mas como essas versões mais novas, elas têm alguns recursos assim meio que firulas, né? Seria interessante vocês aprenderem a usar ele numa versão mais básica, com as ferramentas assim mais básicas, que para quando vocês estiverem utilizando essas versões mais novas, vocês não se percam, tá? Por conta das ferramentas mais novas e tudo mais. Então, eu vou explicar todos os conceitos nessa versão mais básica e depois é, eu vou falar sobre as ferramentas mais novas que tem nessas versões mais recentes do 3D Max, beleza? Então, esse aqui ó, é o 3D Studio Max. Ele tem 4 viewports aqui, que é onde a gente vai visualizar tudo que a gente criar nele. Aqui, aqui no canto aqui no canto direito do software, nós temos aqui os menus, né, o Create, o Modify, o Hierarchy, né, Motion, Display e o Utilities, tá? Cada abinha dessa tem muitas outras opções, ó, como vocês podem reparar, tá? Parece um painel de avião isso aqui de tantos botões que tem, mas vocês vão com o tempo vocês vão acostumar com isso. Vocês podem reparar que não, ele não é complicado de mexer, ele só é meio assim difícil de se achar, tá? A primeira assim no começo, mas ele não é, os 3D Max são os softwares mais fáceis que, pelo menos que eu já utilizei, tá? Vamos começar aqui pelo menu Create. Eu posso criar qualquer coisa que eu precisar, assim, tanto na parte de modelagem, na parte de formas geométricas simples, tá? Luzes, câmeras, entre outras coisas, eu crio a partir dessa abinha aqui, Create, tá? Que ele tem outras abas aqui dentro, mas tudo que eu precisar criar tá dentro desse menu Create, tá? Eu vou começar aqui criando uma forma geométrica básica. Vou criar um cubo aqui para vocês, tá? E agora eu vou explicar como mover esse cubo, como editar esse cubo e como acertar ele melhor aqui na viewport, tá? Primeiramente eu vou explicar como mover, rotacionar e escalar esse cubo, tá? Temos aqui o nosso cubo, né, na viewport, e aqui ó, na parte superior aqui do 3D Max eu tenho 3 botões aqui, ó, tá? O mover, rotacionar e escalar, tá? Clicando nele e clicando no objeto, ou clicando no objeto, clicando nele, né, tanto faz, vai aparecer esses 3 eixos aqui pra gente, que a gente vai ou mover aqui no eixo X, mover no eixo Y, ou mover no eixo Z, tá? Se a gente clicar em rotacionar, vai aparecer uma ferramenta mais ou menos igual, só que para a gente rotacionar, tá? Pode rotacionar aqui em X, em Z, aliás, em Y, desculpem, ou em Z, tá? Em escalar a mesma coisa, escala ou nos 3 eixos ao mesmo tempo, ou em um eixo só, tá? De cada vez, ó. A mesma coisa dos outros
das outras ferramentas para mover, tá? Para mover, escalar, editar, a gente sempre utiliza aqui os 3 eixos ou um eixo de cada vez. Tá? Agora eu vou ensinar aqui como visualizar ou trabalhar melhor com essas viewports aqui. Aqui eu tenho a vista top, que como o nome já diz é de cima, tá? Aqui eu tenho a vista front, que seria frontal, e aqui a left, que seria uma lateral aqui esquerda, tá? E aqui a perspectiva que eu consigo ver numa forma tridimensional o nosso objeto, tá? Quero aumentar uma viewport aqui para mim visualizar melhor o objeto. Eu venho aqui nesse botãozinho aqui, ó, Maximize Viewport, clico e tá aqui a nossa viewport aumentada. Se eu clicar nesse outro botãozinho aqui, ele vai dar um orbit. O que seria um orbit? Ele vai rotacionar aqui a nossa câmera, a nossa visão em torno do objeto, tá? Para a gente poder se orientar melhor na hora que a gente estiver trabalhando. Clicando nesse outro botãozinho aqui, da mãozinha, tipo uma mãozinha aqui, né? Vai ser o pan. A gente vai poder movimentar assim, ó, na lateral ou na vertical ou na horizontal a câmera, tá? Pra gente poder também, caso haja necessidade, pra gente poder visualizar ou trabalhar melhor com a nossa cena aqui. Aqui tem o campo de visão, a gente vai aumentar. Você pode perceber que conforme a gente aumenta ou diminui, ele também gera um ângulo, tá, na câmera, na visão aqui, na viewport que a gente está trabalhando, tá? Isso aqui eu não gosto de usar muito ele, tá? Eu prefiro usar aqui a lupinha, que é o zoom mesmo, comum. Que essa lupinha ela não gera esse ângulo, ela só diminui e aumenta o zoom, né, do objeto, tá vendo? Sem gerar ângulo. Eu vou tirar aqui da Maximize. Eu tenho o Zoom All, tá? Que o Zoom All ele dá zoom nas 4 viewports ao mesmo tempo, enquanto o zoom ele dá zoom apenas na viewport que a gente estiver trabalhando. Eu tenho o Zoom Extends, que ele vai o que? Ele vai caso eu esteja, por exemplo, dê um zoom aqui, eu tenho muitos objetos na tela. Eu dou aqui um Zoom Extend no objeto selecionado, ele vai centralizar só o objeto selecionado para a gente na viewport. Caso eu queira centralizar em todas as viewports, eu coloco aqui, ó, Zoom Extend All, tá? E ele vai centralizar o objeto selecionado em todas as viewports aqui pra gente. Agora eu vou ensinar os modos de visualização aqui da viewport, tá? Por exemplo, ele está aqui em Shaded. O que seria em Shaded, tá? Smooth e Highlights, tá? Como ele está aqui na viewportzinha do 3D Max. Ele vai mostrar o objeto pra gente, ou os objetos, com o preenchimento, né? Que seria assim, uma forma sólida, né? Com esse cor. Vocês podem reparar que tem uma certa sombra aqui do lado do cubo. E com as luzes também, né? Tá? Caso a gente não queira isso, a gente queira só as linhas, tá? A gente vem aqui em Wire, ele vai selecionar aqui só as linhas. Ele não vai tirar o objeto, o preenchimento do objeto. Ele vai apenas mostrar pra gente as linhas, tá? Os contornos dos objetos que a gente estiver trabalhando. Flat, ele vai mostrar pra gente o objeto sólido, só que sem a iluminação, tá? E as sombras, tá? Então ele vai ficar meio esquisito assim, tá? Mas também vai dar necessidade, caso a gente queira visualizar uma coisa que as luzes estejam atrapalhando e tudo mais. Se a gente colocar, vou colocar aqui no Smooth and Highlights novamente, a gente colocar aqui Ads in Face, ele vai mostrar pra gente aqui, ó, o objeto tá preenchido, tá o sólido, com as luzes, com a sombra e com as edges, tá? Com os contornos aqui dele, tá?
Isso ajuda muito na hora da gente modelar, caso a gente queira observar como esteja ficando umas edges ou uns vértices, tá? Então a gente muitas vezes vai acabar utilizando é, o objeto preenchido, né, com sombras e cores e tudo mais, mas também com as edges e faces, né, que a gente vai usar para ver o preenchimento e as edges os vértices do objeto. Tá? Vamos aqui no menu Modify. A gente consegue agora já editando o objeto. Ele tem aqui esses parâmetrozinhos aqui onde eu consigo movimentar, editar, né? Largura, comprimento e a altura. Acho que eu falei fora de ordem, mas deu para entender como isso aqui funciona, tá? E aqui em segmentos, né, você pode ver que a gente consegue também editar os segmentos na largura, na altura e no comprimento. Caso eu queira mais segmentos nessa parte do objeto, ó, consigo controlar quantos eu quero, tá? Eu vou tirar aqui, porque eu vou ensinar a editar o objeto. E tem uma outra forma também de adicionar segmentos no objeto, tá? Que vai ser cortando ele ou subdividindo ele, tá? Então, vamos aqui começar a editar o objeto. Para começar a editar o objeto, eu seleciono o objeto, clico aqui em Convert, coloco aqui Editable Poly, tá? Existem outras formas de edição, tá? Mas eu vou explicar isso mais para frente. Coloco aqui em Editable Poly. E aqui em Editable Poly, vocês podem ver que ele sumiu aqueles menuzinhos aqui que a gente tinha, né? E ele abriu todas essas opções aqui a mais pra gente, tá? Isso aqui é muito útil porque na hora da gente modelar a gente vai usar, não digo todas, mas a maior parte dessas ferramentas que tem aqui, tá? Começando aqui as seleções, né? Modo de seleção do objeto. A gente tem aqui por vértices, tá? Que seria aqui os vértices, os pontos, né? Do objeto. Eu tenho aqui por edges, que seria aqui as linhas. Eu tenho aqui por bordas, mas como esse objeto ele está totalmente fechado, tá? Ele é um cubo sólido, né? Totalmente fechado. Ele não tem borda, então não dá para selecionar aqui borda, né? Eu tenho aqui polígono, seria aqui as faces, né? Essas faces aqui do objeto. E eu tenho aqui element, tá? Que ele vai selecionar o elemento todo. No caso seria o elemento cubo, né? Que seria um elemento só, tá? Parece meio inútil, né? Falando assim, não, mas por que selecionar o cubo inteiro, sendo que eu poderia simplesmente selecionar aqui as faces e vir aqui e selecionar inteiro, tá? Não, simplesmente por ser uma forma mais fácil, tá? Eu simplesmente clico aqui, em vez de eu selecionar aqui, né? Abrir a caixa de seleção e selecionar tudo, eu venho aqui no elemento e seleciono o cubo todo. Tá? Isso é muito útil caso a gente esteja trabalhando com uma modelagem muito complexa. Por exemplo, um personagem, onde eu tenho o personagem, tenho a roupa do personagem, uma camiseta do personagem, por exemplo, tem a calça do personagem. Cada objeto desse vai ser um elemento, tá? Então isso vai ajudar muito pra gente selecionar isso de uma forma mais fácil, tá? Vocês vão entender isso mais pra frente quando a gente estiver fazendo algo mais complexo. Eu vou agora explicar aqui algumas ferramentas aqui do modo Editable Poly que vai ajudar aqui a gente a trabalhar melhor com isso. A mais básica e mais necessária que a gente vai utilizar vai ser o Extrude, tá? O Extrude está aqui, ó, em Edit Polygons, tá? A gente seleciona aqui o modo de polígonos, a gente só consegue extrudar polígonos, tá? Para quem nunca mexeu com isso ou não está acostumado.
A gente até pode extrudar vértices ou edges, né, as linhas. Mas eu não aconselho fazer isso, tá? Isso vai dar uma bela cagada na sua modelagem mais pra frente, tá? Então, extruda polígonos, vem aqui em Extrude, seleciono o polígono que eu quero, né? Simplesmente clico e arrasto aqui um pouco, que ele vai copiar, né, essa face, esse polígono, e vai gerar outros aqui do lado, tá? Que a gente poder editar ou gerar uma forma mais complexa, tá? Então, a partir disso a gente pode não só estudar uma vez, mas pode estudar, por exemplo, esse polígono aqui, ó. Estudar não só uma vez, como várias vezes, ó. Tá? Existe uma forma mais fácil de fazer isso, mas eu vou explicar quando a gente estiver fazendo também algo mais complexo, tá? Eu só estou prometendo, tá? Calma, eu vou explicar isso, não tenham pressa. A partir disso, a gente pode também, ó, cortar esse polígono. A gente pode vir aqui em Edges, pode selecionar aqui duas edges, por exemplo. A gente pode colocar aqui em Connect, tá? Que a partir das edges que a gente selecionou, tá? Não sei se dá pra ver aqui, ó. A partir dessas edges que a gente selecionou, ele vai juntar elas e criar uma outra, ó. Isso a gente pode também editar esse objeto. E a gente pode também não só cortar esse objeto assim, mas a gente pode colocar aqui, cadê a ferramenta? Cut. Aqui, ó. Já um pouquinho mais para baixo, né? A gente pode cortar ele de uma forma aqui um pouco mais, eu não digo mais simples, né? Mas aqui com o mouse, que a gente seleciona o cut, seleciona uma edge e seleciona outra edge, tá? Daí ele vai selecionar aqui pra gente, selecionar não, cortar aqui pra gente essa região que a gente selecionou aqui com a ferramenta cut. Eu posso cortar aqui outra face só para não demonstrar aqui melhor como isso aqui funciona. Estou tão acostumado a fazer coisas mais absurdas aqui que quando eu estou explicando o básico eu me perco um pouco, tá? A gente pode cortar isso em qualquer ângulo, tá? Em qualquer direção. Tá? É uma vantagem isso em relação ao Connect, tá? Não desmerecendo a ferramenta Connect, tá? Porque a gente vai usar ela bastante para modelar, tá? Ela corta, ela junta as edges, né? De uma forma bem mais rápida do que o Cut, que eu preciso vir aqui com o mouse e ficar cortando, tá? Eu tenho aqui o Quick Slice também, que ele vai cortar aqui o objeto assim, a partir da visão que eu estiver utilizando, só que de uma forma meio rápida, a partir do ângulo e da visão que a gente estiver cortando, tá? A gente clica aqui, ó, com o Quick Slice e clica aqui em alguma parte do objeto, ele vai pedir para a gente definir a direção. A gente clica novamente, ó, que ele vai cortar aqui pra gente o nosso objeto a partir daquilo, tá? Eu fiz uma bagunça aqui nesse cubo, tá? Mas é só para vocês terem uma noção de como isso funciona. O que mais que eu teria que explicar aqui para vocês? Eu acho que por enquanto é só, tá? No próximo vídeo a gente vai continuar aqui aprendendo o básico de edição de objetos aqui no 3D Max. E eu vou aqui continuar explicando algumas ferramentas aqui do Editable Poly, beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, favorita ele aí, tá? Isso ajuda bastante na divulgação dele. Se puder, se alguém tiver mais dúvida, compartilha nas suas redes sociais. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Então é isso. E até o próximo vídeo.